Olá! Que tal uma pausa para o seu momento? Respire. Hoje eu quero trazer uma reflexão a partir de um conteúdo que tem feito muito sentido. Eu não sei se você já ouviu falar, mas com o estudo da Cabala e com todas as teorias que eu juntei para trazer ao mundo o meu curso, o Jogo do Observador Interno, eu percebi que as leis herméticas têm muito sentido. E inclusive estão sendo, de alguma forma, consideradas pela ciência hoje em dia. Eu não sei se você já ouviu falar, mas as 7 leis herméticas, elas vêm de muitos anos atrás. E elas foram registradas só em 1908, pelos 3 iniciados, que ninguém sabe dizer ao certo quem são. Mas as leis, elas nasceram lá no Egito Antigo. E eu vou falar delas aqui para você. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu vou elencar essas 7 leis e muito provavelmente eu devo falar delas em algum outro vídeo aí no futuro. Porque elas são base para o observador interno, mas elas são muito base para tudo que nós estamos vivendo no mundo atual. Vocês vão perceber que só pelo enunciado já faz muito sentido se a gente parar para pensar em cada uma delas. E essas 7 leis, elas vêm de lá de Hermes Trismegisto. E por isso acabou chamando leis herméticas, que no final das contas fazem sentido de ser herméticas porque ficaram também muito tempo hermeticamente trancadas para o conhecimento popular, para o conhecimento do povo. E só vieram a público, que nem eu falei, em 1908, através de um livro que se chama Kybalion. Então, eu queria dividir com vocês. E a primeira lei é a lei do mentalismo. Eu vou ler aqui as chamadas, porque aí eu acho que faz mais sentido pra gente. A lei do mentalismo, ela diz que o todo é mente e que o universo é mental. E aí eu acho que acaba fazendo muito mais sentido se a gente pensar, por exemplo, no que eu chamo de geometria do ser, que é o que eu intitulo que todos nós somos. Nós somos geometrias. E o todo também é uma grande geometria, ou seja, nós somos partes desse todo. Então, o todo é mente e o universo é mental. Por quê? Porque aqui ele quer trazer essa noção que agora a gente está percebendo o quanto ela é verdadeira, que os nossos pensamentos, a nossa mente tem a capacidade de criar o que nos acontece. Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da vibração, ou seja, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E isso está sendo comprovado pela ciência, Além dessa lei, a gente tem a lei da polaridade, que aí eu acho que faz muito sentido quando a gente olha para Jung, que fala dos opostos, E a gente vai para o budismo, que fala do caminho do meio, que fala que a gente só consegue paz quando a gente extrema de um lado ao outro e a gente encontra o caminho do meio, que é equilíbrio. E a lei da polaridade fala que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual, eles são a mesma coisa, os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E ele fala que o igual e o desigual são a mesma coisa, mas são graus diferentes. E por isso eles são polares e opostos. Aí a gente tem a lei da correspondência, que é uma lei também que faz muito sentido e a ciência também já comprovou. E ele diz assim, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então, se a gente olhar, por exemplo, a galáxia, com o sistema solar, por exemplo, e os planetas, e a gente olhar um átomo,
a gente vai perceber que a órbita, né, e como os planetas se distribuem, é mais ou menos como um átomo, né? Como os elétrons estão lá distribuídos nas órbitas dentro de um átomo. Então, o que está embaixo, ou seja, o micro, é tal qual é o macro. E perceba que é como, não é igual. Aí depois a gente tem a lei do ritmo. E a lei do ritmo eu acho que também faz muito sentido, porque a lei do ritmo fala que tudo tem um fluxo e refluxo. Tudo tem a sua maré. Tudo sobe e tudo desce. O ritmo é a compensação. E aí a gente olha para a nossa vida e às vezes as pessoas que eu atendo falam assim: nossa, mas eu não sei porque de vez em quando eu fico tão mal. Então é exatamente essa lei do ritmo. Que tudo tem um ritmo, né? Às vezes a questão, né, é o quanto a gente varia nesse ritmo, né? Porque a gente fica tão mal e às vezes a gente fica tão bem. Então, se a gente conseguisse, né, de alguma forma, equilibrar esse ritmo, aí seria o ideal. Além dessa, tem a lei da causa e efeito, né? Que toda causa tem um efeito. E todo efeito tem a sua causa, e existem muitos planos de causalidade, mas nenhuma escapa à lei. Ou seja, se existe alguma causa que a gente não está sabendo identificar, é porque a gente ainda não entendeu a lei que a rege. E daí vem a tal da lei da atração, né? Porque as coisas têm uma causa e um efeito, e a causa acaba atraindo esse efeito. Então perceba que as leis herméticas, elas permeiam tudo que está aí nos acontecendo. E a última das leis é a lei do gênero, que é a lei mais incrível, que agora a gente está falando sobre diversidade, sobre equidade, né? E a lei do gênero fala que o gênero está em tudo. Tudo tem os princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. E aí, de novo, eu relembro um pouco de Jung, que fala de ânima e de ânimos, ou seja, que nós mulheres temos um lado masculino, né, uma parte da geometria do ser que somos masculino, que é o ânimos, e os homens têm uma parte da geometria do ser que eles são feminina, que seria a ânima. Então eu queria trazer hoje a reflexão a partir dessas leis herméticas, que eu acabei tendo mais contato a partir da Cabala, né? Estudando a Cabala e percebendo o quanto as teorias acabam sendo ganhando argumentos a partir das leis herméticas. E para finalizar, né, como eu gosto tanto das cartas, né? Eu tenho um oráculo aqui que chama Oráculo Cabalístico, e já tenho ele faz muito tempo. E esses dias eu acabei resgatando ele por conta do estudo das leis herméticas e da Torá pela Cabala, que tem lá, que é codificada através do alfabeto hebraico. E aí eu acabei me interessando, né, pelas letras hebraicas e por entender cada um dos significados. E aí eu quero trazer aqui uma das cartas desse oráculo, né, que eu tirei, que é essa letrinha aqui, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, que alguns falam que é rei, e alguns falam que é rei, e ela diz o seguinte: essa carta aparece quando a pessoa se encontra em período de transição e crescimento pessoal significativo. É possível que você esteja passando de uma fase de sua vida para outra, chegando a uma idade ou realizando alguma conquista marcante, ou simplesmente encontre-se num processo de amadurecimento e aprofundamento. Você foi o mais longe possível, de acordo com seu entendimento físico limitado de uma fase, e está na iminência de desenvolver seu próprio sexto sentido. E a letra rei é a quinta letra do alfabeto, e eles falam que tem uma analogia com os 5 sentidos, né? Mas que existe, além dos nossos 5 sentidos, quando a gente é materializado, né, pelo Criador, além dos nossos 5 sentidos físicos, a gente ainda tem o tal do sexto sentido. Mas a gente só tem direito a esse sexto sentido quando a gente já se desenvolveu em todos os outros 5 sentidos. E aí eu vou fazer um link com o meu curso, né, do Observador Interno,
porque o observador interno ele tem muito desse lugar, né, dos 5 sentidos, mas de trabalhar já esse 6º sentido a partir de um sentido que é o olhar, né? Mas é de um olhar interno. Então, se você tiver a curiosidade, se você quiser desenvolver esse lado seu, né, esse observador interno, para que você consiga desenvolver aí o 6º sentido, eu vou deixar o link do meu curso e eu super recomendo que você venha comigo nesse curso, porque vai transformar a sua forma de ver. E eu te agradeço por você estar aqui. Eu sou a Cláudia Barros e este é o seu momento. Gratidão e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!